Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português do quinto ano. E nossa aula de português de hoje nós vamos continuar com o estudo do verbo. O que é verbo, como é que nós vamos encontrar os verbos na frase, como é que eles se dividem, como que se classificam. Primeiramente, o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O que é ação? A ação é correr, andar, pular, saltar, falar, dormir. São ações. As ações dos verbais. Por que são ações? Porque vai ser eu que estou fazendo. Aí eu disse que o verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Estado é a pessoa estar triste, está com fome, está dormindo. São esses aqui. E os fenômenos da natureza? Chover, trovejar, relampejar, anoitecer, são os fenômenos da natureza. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os verbos no modo indicativo e os verbos no modo subjuntivo. Nós temos no nosso livro 120 e 121 essa divisão dos tempos verbais. Eu disse que os verbos se dividiam em 3 tempos. É indicativo, subjuntivo e imperativo. Por que eu digo indicativo? Nós utilizamos muitos verbos no nosso dia a dia, mas não identificamos qual o modo e qual o tempo. Agora nós vamos aprender a identificar essa parte aí. Os verbos no modo indicativo. No modo indicativo, os verbos eles vão indicar a ação de modo preciso, é uma coisa que está acontecendo. No subjuntivo, vai ser uma coisa desejada, é uma coisa indecisa. E no indicativo, ele vai estar indicando um pedido ou um apelo. Na página 121, nós vamos falar sobre os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Nós vamos ter os verbos no tempo do indicativo e os verbos no tempo do subjuntivo. E também nós vamos estar falando sobre as formas nominais. Primeiramente, para falar sobre o modo indicativo, nós vamos saber que os verbos possuem 3 conjugações. Ele possui a primeira conjugação, a segunda e a terceira conjugação. Tia, pelo amor de Deus, o que é essas conjugações do verbo? A gente vai dizer aqui o verbo amar. Amar termina com o final AR. Amar, pular, saltar, cantar, falar. Todos esses 5 verbos que a tia acabou de falar são os verbos de primeira conjugação. Primeira conjugação. Por quê? Porque terminou em AR. Todo verbo que termina em AR é verbo de primeira conjugação. Quando o verbo terminar em ER, tipo, qual um exemplo aí? Podemos estar falando correr. Qual outro nome? Outro verbo aí? Correr, fazer, ter, varrer. São todos verbos que terminam em ER. Verbos que terminam em ER são verbos de segunda conjugação. Terminou em R, segunda conjugação. Já os verbos de terceira conjugação são os verbos terminados em IR, tipo dormir, sorrir, fugir, agir, partir. São verbos terminados em IR, terceira conjugação. Então, recapitulando. Primeira conjugação, o verbo termina em AR. Segunda conjugação, o verbo termina em IR. Terceira conjugação, o verbo termina em IR. E os tempos verbais, eles se dividem em quem? Eles se dividem em modo indicativo e o modo subjuntivo. Quando que o verbo está no modo indicativo? Quando o verbo está no modo subjuntivo? Vamos lá. No indicativo, o verbo está no presente do indicativo. O presente, quando ele vai fazer o quê? Quando ele está indicando uma ação que acontece no momento. Ou seja, ele está fazendo agora. Eu agora estou ministrando aula. O que é que eu estou fazendo? Estou fazendo a minha ação que eu estou fazendo agora é ministrando a aula de português,
falando sobre o verbo. No modo presente do indicativo, o verbo fica tipo: eu ministro aula de português, ou seja, e vocês estudam a aula de português. Então, é uma coisa que eu estou fazendo agora, já nesse momento. O pretérito imperfeito, ou seja, o pretérito, ele é passado. É porque os livros agora não estão mais usando presente, passado e futuro. É presente, pretérito e futuro. Pretérito, ele é passado. Nós temos o pretérito perfeito, que indica uma ação concluída. Então, eu ministrei a aula de português, pronto, eu concluí a ação, eu fiz a minha aula de português, eu expliquei o assunto de português, que é verbo. No livro tem assim: Joana ficou muito feliz com a notícia. Aí ela ficou, porque acabou, passou a notícia, pronto, Joana ficou contente, ficou feliz, muito bem. Eu ministrei a aula de português, pronto, acabou aquilo que eu estava fazendo. E temos o pretérito imperfeito também, que é o passado também, ó. Indica uma ação que não foi concluída no momento em que as outras ação ocorreu. Primeiramente eu disse que ministro, depois eu ministrei, e agora no pretérito imperfeito, sempre encontrava desculpa para não comparecer à reunião. Então eu sempre encontrei desculpa para não ministrar a aula. Eu concluí a aula? Não. Por quê? Porque eu tinha a desculpa para não ir concluir a minha aula. Então, se eu não consigo concluir a minha aula, é o pretérito imperfeito do modo indicativo. No modo indicativo, nós temos também o pretérito mais que perfeito. Por que é o pretérito mais que perfeito? Porque ele vai indicar uma ação que ocorreu no passado em relação a outra que também estava no passado. Então, eles já acabaram a tarefa quando suas amigas chegaram. Então, eu já ministrei a minha aula. Todo mundo estava para ministrar, só que eu fui e terminei a minha primeiro. Então, é o pretérito mais que perfeito, porque eu fiz o quê? A ação já acabou diante das outras que ainda vão acontecer. Aí nós temos o futuro do presente. O que é que indica esse verbo no futuro do presente? Indica uma ação que ocorrerá depois do momento em que se fala. Então, encontrarás tranquilidade nessa terra. Eu vou encontrar, então eu ainda vou achar, é uma coisa que ainda está acontecendo, não é? Que o que é que eu vou achar? Eu vou encontrar uma tranquilidade aqui na terra. Esses modos verbais que eu acabei de falar são do modo indicativo. Ainda temos temos o futuro do pretérito. O que é que indica o futuro do pretérito? Indica uma ação que ocorrerá em relação às outras que ocorreu no passado. Exemplo: daria tudo para saber como foi a viagem. Esse futuro do pretérito nós usamos muito. Aí quando tem a gente diz assim: daria tudo para saber o que aconteceu com fulano. A gente conhece alguém, daria tudo para saber a notícia disso. São o quê? É uma coisa que ainda eu ainda vou saber, mas que já aconteceu. Mas eu não fiquei sabendo ainda. Por isso é uma coisa que é uma ação que ainda ocorreu, que ainda vai ocorrer com relação a alguém. Ocorreu com a pessoa, só que eu não soube ainda. Agora nós vamos dar uma falada sobre os tempos verbais do subjuntivo. Quando é que os verbos vão estar no subjuntivo? O verbo é no subjuntivo. Eles vão indicar o quê? Eles vão indicar um desejo, uma dúvida, uma possibilidade. Então, nós vamos trabalhar com os verbos no modo subjuntivo, com os verbos na incerteza. Ou seja, nós temos o presente, o pretérito imperfeito, o futuro do modo subjuntivo. Vamos aí, no presente. No presente do subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade de um fato. Ou seja, Marlon
você quer que eu faça a sobremesa? Se ele quiser, ela faz. Mas se ele não quiser, ela não vai fazer a sobremesa. É uma possibilidade. Se ele quiser, faz. Se não quiser, não acontece e não tem nenhum problema. Pretérito imperfeito indica uma possibilidade no tempo passado, ou seja, já passou a possibilidade. Talvez tivéssemos nos organizado antes se nos aviasse com antecedência. Talvez, se tivesse se organizado, teriam feito a viagem bem mais sossegado, com mais tranquilidade. Se uma coisa que ainda aconteceu, mas eles não planejaram. E o futuro do subjuntivo? O que é que esse futuro indica? Uma possibilidade no tempo futuro, ou seja, quando puder, levarei o que me pediu. Quando eu puder, eu faço o que você me pediu. Então, quando eu puder, eu vou levar o que você me pediu. Todos trabalhados na possibilidade. Tudo depende. Ou depende de eu querer, ou depende de eu ter planejado, ou depende de uma pessoa querer. Esse aqui vai ser os nossos verbos nos tempos verbais do modo indicativo e os verbos eles possuem 3 formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo é o verbo normal: cantar, pular, correr, saltar, partir, pronto. Já o gerúndio, ele vai ser sempre terminado em ando, indo e indo, e o particípio em ado e ido. O particípio só tem 2: ado e ido, gerúndio 3: ando, indo e indo. Do tipo plantando, correndo, sorrindo, amando, fazendo, partindo. E os verbos no infinitivo, o verbo termina com normal. É correr, permanecer, ficar, saltar. É o verbo em sua terminação, em sua forma normal. Essa aqui foi a nossa aula de hoje, falando só sobre os tempos verbais. Tenham todos um ótimo dia e uma ótima atividade.